você pode estar estudando muito para o NCLEX e mesmo assim continuar errando questões importantes. E o motivo pode não ser falta de conteúdo. O problema, muitas vezes, é que você ainda não aprendeu a priorizar do jeito que a prova exige. E no NCLEX, quem não sabe priorizar, erra. Hoje eu quero te mostrar princípios que podem mudar completamente a forma como você responde às questões e, principalmente, melhorar muito o seu desempenho na prova. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lorena Fonseca, enfermeira intensivista em Nova York, especialista em orientação de enfermeiros internacionais no processo de validação de diploma, NCLEX e carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos. E se você ainda não me acompanha no Instagram, já começa por lá também, porque eu compartilho conteúdos todos os dias para te ajudar na sua jornada. A verdade é que muitos enfermeiros não erram o NCLEX porque estudaram pouco. Eles erram porque não entenderam como a prova pensa. O NCLEX, ele não quer saber apenas se você decorou o conteúdo. Ele quer saber se você consegue tomar decisões. E mais do que isso, ele quer saber se você sabe escolher o que vem primeiro. Esse é um dos maiores erros de quem estuda para a prova. Muita gente vê uma questão e escolhe do antes de respiração. Escolhe conforto antes de segurança. Escolhe agir antes de avaliar o paciente. E isso é um erro clássico. Você pode saber farmacologia, pode saber procedimentos, pode até conhecer bem o conteúdo, mas se você não souber identificar o que fazer primeiro, você vai errar. E é exatamente isso que o NCLEX testa. Outro ponto importante é que essas questões elas são feitas para confundir você. A prova coloca, por exemplo, um paciente com dor intensa, um paciente ansioso, um paciente desconfortável e, ao mesmo tempo, paciente com risco real de vida. Se você não tiver estratégia, você vai escolher o paciente errado. E tem mais, um erro muito comum: responder a questão como se você estivesse vivendo a rotina real do hospital. Mas o NCLEX não é vida real. O NCLEX é um ambiente ideal. Sem falta de tempo, sem falta de equipe, sem correria, sem sobrecarga. Se você não entende isso desde o início, você começa a errar por uma lógica que não é a lógica da prova. Deu para entender? E agora eu quero te mostrar os princípios que você precisa dominar. O primeiro princípio é: segurança sempre vem primeiro. Sempre se pergunte: qual resposta mantém esse paciente mais seguro ou vivo por mais tempo? Essa pergunta sozinha ela já vai mudar muita coisa nas suas questões quando você estiver respondendo. O segundo princípio é o ABC. ABC significa Airway, Breathing and Circulation. Ou seja, vias aéreas, respiração e circulação. Isso é uma forma de organizar as prioridades quando você está diante de um paciente. Primeiro você pensa: esse paciente está com uma via aérea livre? Depois, ele está respirando de forma adequada? E em seguida, a circulação está funcionando bem com pulso, perfusão e estabilidade? Porque na prática, tudo isso quer dizer o seguinte: se o paciente ele não consegue manter a sua via aérea, se não consegue respirar bem ou se a circulação está comprometida, isso precisa ser resolvido antes de outras coisas, antes de dor, antes de ansiedade, antes de desconforto. Porque sem oxigenação e sem circulação, a vida está em risco. Então, grave isso. No NCLEX, quando aparece algo relacionado à respiração ou oxigenação, você precisa ligar um alerta imediatamente, porque muitas vezes essa será a prioridade. Terceiro princípio é ter muito cuidado com sinais neurológicos. Às vezes, o aluno vê confusão mental na prova e pensa que imediatamente é um problema neurológico. Mas essa confusão pode estar acontecendo por falta de oxigenação. Ou seja, o que parece ser neurológico pode, na verdade, ser respiratório. E isso muda completamente a sua prioridade.
Quarto princípio é a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo que criou uma teoria mostrando que as necessidades humanas ela tem uma ordem de prioridade. Na base da pirâmide estão as necessidades mais básicas para a sobrevivência, como por exemplo, respirar, ter oxigênio, alimentação, água, sono e estabilidade física. Depois vem as necessidades de segurança e só depois aparecem necessidades emocionais, sociais e psicológicas. O que isso ensina pra gente no NCLEX? Que o corpo sempre vem primeiro. Aquilo que mantém o paciente vivo vem antes do conforto emocional. Então, se a questão trouxer paciente com ansiedade e outro com dificuldade respiratória, a prioridade não é a ansiedade. A prioridade é a respiração, porque respirar é necessidade fisiológica básica. Essa lógica ajuda muito a não cair em pegadinhas na prova. O quinto princípio é o processo de enfermagem. Avaliar, diagnosticar, planejar, intervir e avaliar novamente. A regra de ouro aqui é simples. Você não deve intervir sem avaliar o paciente antes. Muitas questões do NCLEX testam exatamente isso. Você, na hora da prova, na hora que está resolvendo as questões, quer agir rápido, quer responder rápido, mas esquece que primeiro precisa-se avaliar o paciente. Tudo bem? Sexto princípio é diferenciar problema agudo do problema crônico. O problema recente, às vezes súbito, novo, normalmente ganha prioridade. Se a questão trouxer, por exemplo, uma dor no peito súbita versus uma dor crônica, a prioridade será a dor no peito súbita. Não porque é dor no peito, mas porque foi algo que aconteceu subitamente, de forma imediata. Porque o agudo sempre vem primeiro. O sétimo princípio é instável versus estável. Se o paciente ele apresenta sinais vitais alterados, mudança de condição clínica ou piora rápida, isso é uma prioridade. Preste muita atenção em palavras que apresentam na questão, como por exemplo, súbito, novo, severo, mudança. Essas palavras costumam mostrar onde está a urgência em relação às alternativas. Também é importante entender a diferença entre problema sistêmico e problema local. Quando o problema ele está afetando todo o corpo do paciente, ele costuma ser muito mais grave do que um problema localizado. Por exemplo, sepse é mais prioritária do que uma infecção local. E por fim, outra lógica muito importante: problema real versus problema potencial ou risco, vamos dizer assim. Primeiro você resolve o problema que está acontecendo naquele momento, só que existe uma exceção. Se o risco for imediato e fatal, ele passa a ser prioridade. Quando você começa a aplicar esses princípios, você vai parar de errar por falta de estratégia. Você vai começar a enxergar a lógica da prova do NCLEX. E o mais importante, você passa a responder como o NCLEX espera que você responda no dia da prova. Isso eu tenho certeza que vai mudar completamente o seu desempenho nessa fase em que você está estudando para realizar o NCLEX. E se você quer aprender a aplicar tudo isso na prática, com estratégia, direcionamento e acompanhamento, acesse o meu site que está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu te explico todo o caminho, desde a validação de diploma até o NCLEX e a construção da sua carreira como enfermeiro nos Estados Unidos. E agora eu quero saber de você. Você tem tido dificuldade nas questões de priorização? Escreva aqui nos comentários. E claro, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outro enfermeiro que também precisa entender toda essa lógica para avançar no dia da prova. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!